Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas, para mim, mais fascinantes e complexos da psicopatologia, que são os transtornos da personalidade. Mas antes de falarmos sobre o próprio transtornado, a gente precisa entender o que é personalidade. E você sabia que a palavra personalidade, ela vem do latim persona? Ela se referia àquelas máscaras utilizadas nos teatros antigos. Etimologicamente, personare significa ressoar através de. Ou seja, a personalidade é a forma como a nossa voz e a nossa história ressoam através das máscaras que a gente utiliza para interagir com o mundo. E nesse vídeo nós vamos usar como base referências clássicas de Paulo Dalgalarrondo e seus critérios mais recentes no DSM-5 e no CID-10, quando o padrão de comportamento se torna um diagnóstico clínico. Para a psicologia moderna, a personalidade não é algo estático, ela é um conjunto integrado de traços psíquicos, biológicos e socioculturais. A gente pode dividir em 3 pilares principais, que seriam a constituição corporal, que é a nossa base genética e bioquímica. Os temperamentos, que são os nossos traços inatos, a gente já nasce com elas. E como reagimos ao mundo desde berço. Hipócrates, há 2.400 anos atrás, ele já falava sobre os 4 tipos de temperamentos, que são o sanguíneo, fleumático, o colérico e o melancólico. Já o caráter é a soma dos nossos traços que são expressos no modo como que a gente reage perante as nossas experiências de vida. Enquanto o temperamento ele é biológico, o caráter tem uma forte influência do meio ou do ambiente que a gente vive, ou seja, a nossa história. Paulo, mas como a personalidade ela se torna um transtorno? Um psiquiatra alemão chamado Kurt Schneider, ele definiu isso de uma forma, para mim, muito brilhante. O indivíduo com transtorno de personalidade, ele é aquele que sofre, aquele que faz a sociedade sofrer, e ele não aprende com essas experiências negativas. Tecnicamente, o DSM-5 ele define esses transtornos como um padrão persistente e inflexível. E esse comportamento ele se desvia de uma forma muito acentuada dentro das perspectivas que são normais para a nossa cultura. E esses transtornos ele costumam surgir na adolescência e são estáveis ao longo do tempo. E aqui entra uma dúvida muito comum entre as pessoas. Qual que é a diferença entre psicopatia e sociopatia? A psicopatia ela é frequentemente vista como uma condição raiz, ela é mais biológica, ela é mais genética. O indivíduo ele apresenta um egocentrismo extremo e uma incapacidade praticamente total de sentir empatia. Já a sociopatia ela tem uma carga maior de influência ambiental e social. A ciência, ela organiza os 10 principais transtornos em grandes grupos, ou grupos clusters. O grupo A são dos excêntricos e os estranhos, a paranoide, a esquizoide e o esquizotípico. Já o grupo B são os dramáticos, os erráticos, os antissociais, borderline, o histriônico e o narcisista. O grupo C são os ansiosos, os medrosos, o esquivo, o dependente e o obsessivo compulsivo. Voltando no grupo A, nós temos aqueles indivíduos mais isolados, eles são altamente desconfiados de tudo e de todos, e eles têm um pensamento muito peculiar. Já no grupo B, são os transtornos mais ruidosos, onde há sim uma instabilidade emocional de forma intensa, como por exemplo a borderline ou a necessidade de atenção. Já no grupo C, o foco é a ansiedade e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é totalmente diferente dos clássicos TOC. Entender o transtorno da personalidade ela não serve para a gente rotular pessoas, mas é para a gente oferecer caminhos de tratamento e de compreensão.
O diagnóstico ele é complexo e ele deve ser feito exclusivamente por um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra. E se você gostou desse vídeo, dê um like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Eu tenho certeza que através desse canal eu vou conseguir levar um pouco sobre a psicologia de uma forma muito fácil, de uma linguagem muito tranquila para todos vocês. Um abraço.